Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula de educação musical. Antemão, eu já agradeço aqui aos colegas que estão presentes, né, participando ao vivo com a gente. E para você que está assistindo essa gravação, qualquer dúvida, eu estou à disposição, ok? Vamos lá. Hoje eu vou falar um pouquinho, dar umas dicas do passo a passo da nossa atividade do ciclo 2, que em breve já vai estar no ar. É uma atividade prática. Ela se chama Dalcroze nos dias atuais. Vocês vão falar no início do vídeo o nome de vocês. Caso você queira se inspirar numa das atividades do guia, não é obrigatório, tá? Mas se você quiser adaptar uma atividade do guia, você vai falar a página e a atividade o qual você está realizando essa adaptação. E também a faixa etária. Não é necessário ser um trabalho específico com crianças. Vocês podem escolher a faixa etária que vocês quiserem. Combinado? Ah, eu quero fazer alguma coisa relativa ao meu instrumento. É possível colocar Dalcroze numa aula de instrumento? Sim, é possível. A gente vai ver algumas dicas aqui. Em outras aulas também, tá? Então, vocês vão escolher, primeiramente, a faixa etária. Eu acho que é mais fácil pensar para que público-alvo eu quero fazer aquela atividade prática. E depois vocês vão ver ou no guia, ou uma pesquisa na internet, ou alguma coisa de adaptação que você mesmo às vezes já faz e você nem sabia que tem alguma ligação, alguma certa referência com esse educador, tá? Não se assustem, porque tudo do Dalcroze vai vir junto com a atividade. Vão vir os vídeos, aulas gravadas, né, sobre aí o guia de estudos, vai vir tudo para vocês relativo a esse educador, tá? Se você pesquisar na internet, só coloque para nós, por favor, a sua fonte de referência, tá? Ou eu estou adaptando do vídeo tal da internet que eu vi. Aí vocês colocam, cita ali a referência para que a gente possa saber, ok? Se for do guia, não precisa ser atividade na íntegra, até prefiro que vocês adaptem, né? Vamos levar aí a questão da criatividade. Só coloca pra gente qual é a página do guia, a atividade qual você se baseou ou adaptou, tá bem? Falar do Dalcroze, para mim, é um prazer, assim, imenso, sabe? Porque eu não tive a oportunidade, lógico, de fazer um curso ao vivo, até gostaria, fora do Brasil, com relação ao Dalcroze, mas eu pesquiso muito e fiz algumas capacitações com pessoas que fizeram um curso relativo ao Dalcroze, e a gente acaba, né, mexe aqui, mexe ali, adapta lá, lê um pouco de cá, e a gente acaba deslumbrando com as possibilidades que esse educador tem. Não tem idade, tá, gente? É um educador que é muito utilizado para as capacitações do pessoal do teatro, justamente por ele trabalhar muito essa questão da imersão da corporalidade, de pensar no corpo como principal ferramenta de música. Não necessariamente nenhum instrumento. Ele fala que ninguém toca bem antes de conhecer o próprio corpo, antes de ter essa relação com o próprio corpo. Então, que tipo de atividade eu poderia dizer que está sendo uma adaptação do Dalcroze? Eu poderia fazer uma atividade, por exemplo, de marchar com música, de mudar o andar, né, de acordo com o pulso da música, a reprodução das frases musicais no corpo, seus acentos, os diminuendos e crescendos, que são variações de dinâmica. Então, por exemplo, se eu estou trabalhando uma música que tem várias variações de dinâmica, antes de tocar aquilo no meu instrumento especificamente, por que não fazer no corpo? Por que não sentir a questão da frase, né, dando passos, ou levantando e abaixando os braços em algum momento? Ou seja, colocando o corpo como uma ferramenta musical muito importante. Tá? E em segundo momento, após vivenciar intensamente os elementos musicais, você pode também sentir no interior. O aluno passa a expressar no espaço. Então, os gestos são improvisados ou convencionais, fundamentados em várias formas, até de respiração. Aí você deve estar falando, mas então é fácil. Eu coloco uma música instrumental e cada um caminha do seu jeito. Não, não é bem assim. É toda uma consciência da pessoa sabendo quando começa, quando termina uma frase, o momento em que você está mudando de dinâmica, o seu corpo está respondendo junto com o crescendo ou com o diminuendo, senão vira brincadeira. E não é esse o objetivo do educador. O objetivo é usar o corpo a seu favor para o propósito musical. Tá? Deixando isso bem claro para não haver divergência. Você pode organizar as atividades baseando na metodologia dele, falando sobre a euritmia. O que é euritmia? É o sistema de treinamento musical que vai utilizar a resposta do aluno ao ritmo proposto através dos movimentos ritmo-corporais. Hoje tem várias atividades na internet que já fazem desenvolvimento com ritmo corporal, né? Já que o ritmo é um fator de organização dos elementos musicais que atinge imediatamente a sensibilidade humana. Então, não há nada mais importante do que trabalhar o ritmo, do que trabalhar o pulso. Não adianta eu trabalhar 1000 figuras musicais se eu não consigo sentir o pulso da música.
se eu não estou internalizando, né? E que tipo de material eu posso utilizar adaptando para o Dalcroze? Eu posso utilizar fita, lenço colorido, pedaços de tecido, TNT. Você pode colocar um áudio, preferencialmente de uma música erudita, para que eles não fiquem cantando e percebam melhor, né, as delimitações do fraseado, se as frases estão ou não bem definidas. E assim os alunos dançam ou remetem movimentos conforme o término das frases, conforme o desenvolvimento. Você pode também realizar perguntas, né? Então, à medida que vai desenvolvendo o exercício, você diz: o que estão sentindo? Como é a música para você? Ela é regular ou ela é irregular? Ou suponhamos que você faça atividade e depois você peça que eles escrevam, né, numa folha, essas perguntas dos que eles desenvolveram. Então, tudo isso está relativo ao Dalcroze, tá? E a utilização de tecidos, de fita, essas coisas, dá uma leveza para a pessoa, sabe? Um sentido muito mais interessante para a atividade. Então, vou colocar um pequeno exemplo aqui para vocês. Esse é criança, mas eu tenho exemplos de adultos também, tá? Só para vocês terem uma noção. Mais déjà là, on peut lui poser la question: qu'as-tu fait? Comment l'as-tu fait? Et qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que vous sentez? Régulier. Il y en a un qui est régulier, les deux parties sont égales, et puis l'autre, il est moyen. Puis après, tout d'un coup, long coup. Tout d'un coup, ça s'allonge. Et qu'ai-je entendu? Quel mouvement mélodique? Combien de fois est-ce que ça revient? Quelle vitesse? Quelle forme? Quelle différence entre ces rythmes? Bom, aqui só um pedacinho só para vocês terem uma ideia, tá? Eu posso trabalhar com clavas, com palitos de picolé, com palitos de churrasco, até garrafa PET pode virar um material para marcar o pulso. Elásticos. Bom, o link vai estar disponível para vocês, o slide, tá, pessoal? Para que vocês possam ter acesso e depois assistir com mais calma, tá? Então, vocês viram que tudo pode virar instrumento musical, pode fazer música de acordo com a forma que você está executando a atividade, né? Desde um lenço até uma fita, bambolês, tudo pode ser utilizado né, no sentido de pulsação. É claro que se for uma turma muito extensa, tem certas atividades que ficam um pouco mais complexas. Mas dependendo do tamanho da turma, é possível sim a gente fazer adaptações até online desse tipo de atividade, tá? A marcação de ritmo, né? Como eu disse anteriormente, ela pode ser feita tanto no sentido da clava, que pode ser utilizada 2 palitos de churrasco, se você quiser um som um pouco mais suave, 2 colheres, se você quiser um som mais estridente, ou uma coisa online que possa utilizar o material que já tem em casa. Então, vocês podem adaptar de várias formas. A bola, né, a questão do quicar é um pouco mais complicado, mas existem bolas específicas da Jog Music, que é para trabalho com ritmo, é um plástico mais... como é que eu vou explicar? Ele não, ao quicar, ele não faz tanto barulho, sabe? Ele não é uma bola comum, mas a bexiga também é uma ferramenta que pode ser utilizada de uma forma super interessante, em qualquer faixa etária, tanto no sentido de... os balões, né? Tanto no sentido de movimento, assim como o lenço, como no sentido de percutir mesmo.
Você pode criar baquetas e o som fica super suave, né? Porque é diferente de você bater numa panela ou num vasilhame, num pote de sorvete, que vai ter um som um pouco mais estridente. Então, a bexiga, a gente vai fazer algumas atividades em aulas posteriores aí, utilizando esses materiais, vocês vão ver o tanto que é rico. Ela pode ser utilizada de diversas formas, tá? Em músicas eruditas, em músicas tipo Vila Lobos, vocês podem fazer bastante marcação. Aí você deve estar falando, tudo bem, interessante, mas até agora eu vi coisas assim mais na parte prática. Mas e no instrumento, né? Como que eu vou fazer? Que princípio eu vou partir? Então, o conceito de tempo, ele pode ter duas interpretações. O tempo que é medido, ou seja, a questão da duração, e o tempo a que sentimos a música, ou seja, a pulsação e o andamento. Então, essa experiência deve, mais uma vez, ser sentida como uma encenação de situações da vida real, sempre que possível auxiliadas ao som ou acompanhamento musical, para que, de fato, exista valor musical associado aos movimentos. Nada aleatório, nada brincando, sempre pensando no movimento da música, no sentido da frase, né? O aluno deve tornar-se consciente não só do princípio, mas também da própria sensibilidade e poder de discriminação. E, como tal, um trabalho de exploração dinâmica preciso e que atende diversos níveis de variação, de intensidade, dinâmica, e desenvolver a percepção auditiva mais aguçada. Esse aqui é um exemplo que mais para adultos, tá? Que eu acho super interessante também, e tá ligado com a questão corporal. Put it somewhere else. Imagine the beat. Now when the music stops, clap the beats. Snap the beat. In the feet. Bom, aí depois se vocês tiverem interesse, né, de assistir o vídeo completo, ele é meio comprido, né, tem 7 minutos. Então, esses são adultos, né, e todo o trabalho corporal é feito da mesma forma. Return. Faster now. And return. Só para vocês verem que não tem diferença. Claro que a música que você vai escolher, o nível de dificuldade vai ser maior, né, no sentido de fraseado, mas nada impede que qualquer faixa etária possa realizar. Outro exercício que é muito comum, utilizando o princípio de Dalcroze, aquela coisa da pergunta e resposta. Então, é fundamental que sejam proporcionados às crianças ou os adolescentes ou adultos experiências que possa combinar padrões de ritmo para futuramente serem capazes de desenvolver um sentimento de projetar uma forma simples. E esse sentimento é intensificado pela forma se os movimentos do tronco, do braço, suportados pela inspiração e expiração são usados na sua interpretação. Então, a pergunta e resposta, a gente pode fazer desde um instrumento, no qual você toca um trechinho, né, e o aluno responde aquela frase, ele faz a resposta do que você tocou. Ele pode ser feito numa percussão, ele pode ser feito numa percussão corporal, e ele pode ser feito de forma gestual, tá? É um dos exercícios mais interessantes e simples que a gente pode trabalhar no princípio de Dalcroze. Exercícios com pergunta e resposta. Vamos fazer um pouquinho de atividade prática, então, né? Suponhamos que você está fazendo alguma coisa relativa à criança, tá? O que a gente pode fazer? A gente pode aproveitar materiais, tanto no sentido online, digamos assim, né? A pessoa está do outro lado da tela, como no presencial, é claro, que é até mais interessante. No sentido mesmo da parte de trabalhar o corpo, né? Da questão da sensibilidade, do gestual, eu trabalho muito com boneco. Geralmente coloca-se um áudio, que pode ser uma música de fundo, tá?
a que vocês quiserem. E à medida que ele vai fazendo os exercícios, vocês vão imitando. Então, o tronco, né? Exercícios aí para o corpo. O Nick vai fazendo. Relaxe bem o seu corpo. Sinta-se bem relaxado. Ou seja, esse boneco, ele na verdade nada mais é que uma âncora. Eu chamo ele de Nick, tá? Nas minhas aulas. Mas eu trabalhei muito com ele no online, tá? Então, o sentido do pescoço, do relaxar, do falar, agora solta, deixa o corpo molinho. Agora, a postura ereta, a postura correta para se tocar. Faz de conta que tem uma linha puxando você novamente. Então, tudo pode ser feito. No caso desse, ele é um boneco de pano. Eu gosto do menino, porque aí os meninos não ficam com vergonha de fazer. Fala assim, mas é uma boneca, só faz menina, né? Tem aquela coisa assim. Então, eu utilizo muito. E também pode ser utilizado aqueles bonequinhos de madeirinha, que você aperta e eles ficam molenguinhas, para esse sentido do corpo, né? No sentido corporal, de soltar o corpo mesmo na hora de canto. E depois de levantar as mãos, inspirar, respirar. Então, tudo que foi falado aqui, a gente pode trabalhar de uma forma simples, né? E totalmente prática. O pulso, como que eu posso trabalhar? Vocês podem usar uma colher, por exemplo. Uma caiu aqui. Vocês podem trabalhar com 2 colheres, vocês podem trabalhar com palito de churrasco. A gente vai fazer algumas atividades práticas nas aulas aí posteriores. Vocês vão utilizar alguns materiais. Hoje eu escolhi a colher, porque eu acho que é uma coisa que todo mundo tem em casa. Não é necessariamente ter instrumento de bandinha. Falar, eu não dou aula de música direito porque a minha escola não tem instrumento de bandinha. Quem falou que tem que ter instrumento de bandinha para trabalhar música? Então, eu vou trabalhar a música, os 3 golpecitos. Aqui eu estou trabalhando uma coisa simples, que é só um pulso, uma coisa muito simples, certo? Mas eu poderia trabalhar grave, médio, agudo. Se eu tivesse, por exemplo, 3 objetos com timbres diferenciados, eu posso trabalhar utilizando os palitos de churrasco como clavas, a própria clava. Enfim, você está trabalhando a parte rítmica e o pulso. Ou eu posso trabalhar com pergunta e resposta. Por exemplo, eu faria uma vez e você imitaria aí com a sua colher. Então, vamos fazer aqui nosso jogo imitativo. Agora a Ana Júlia faria, entendeu? Aí a Ana Júlia faria o próximo. Essa parte seria a nossa imitação. Ou seja, não deixa de ser um jogo de pergunta e resposta, porém, né, utilizando um material simples. Então, é isso que o Dalcroze fala. A gente não precisa de muito para ter música, para entender música, para trabalhar com música. A gente precisa conhecer os elementos, as propriedades e trabalhar com o nosso corpo e com o que a gente tiver em mãos. Se você tiver em mãos na sua casa pote de sorvete, você vai trabalhar com pote de sorvete. Se você tiver que trabalhar com colheres, você vai trabalhar com colheres. Mas você vai trabalhar ritmo, você vai trabalhar figuras musicais, né? Então, numa aula posterior, a gente poderia estar colocando essas figuras e executando nos nossos instrumentos. Então, é disso que ele está falando, tá? E agora eu vou falar um pouquinho do corpo, para fechar a lógica, eu não poderia deixar de fazer alguma coisa no sentido corporal, que eu chamo de rap do corpo humano. É uma atividade que pode ser um quebra-gelo, ela pode ser utilizada no início de uma aula de canto, se você quiser fazer alguma coisa diferente, enfim, tá? Se vocês quiserem fazer aí em casa aí, vai ficar assim, ó. O famoso ritmo que todo mundo conhece, né? Todo corpo humano tem um movimento com um dedo, e o outro dedo. Todo corpo humano tem um movimento com um dedo, e o outro dedo, com a mão e a outra mão. Todo corpo humano tem um movimento
com um dedo, o dedo e o outro dedo, com a mão e a outra mão, com o cotovelo e o cotovelo. E aí vocês vão aumentando o grau de dificuldade do aquecimento corporal. Do cotovelo pode passar para o joelho, né? No presencial dá para fazer isso muito melhor do que online. Aí as costas e o joelho, os pés, e no final você faz um boneco aí, né? E fica todo mundo meio desengonçado, e o último, uma última respirada e alguma coisa para fechar. Então, a gente chama de rap do corpo humano, tá? Vocês podem acrescentar isso aí com instrumento musical ou com partes diferentes do corpo, e independente da faixa etária, dá um efeito até bem interessante, meio um quebra-gelo. Às vezes você quer fazer um aquecimento, a gente enjoa, né, de fazer os mesmos exercícios todas as aulas. Então, espero que vocês tenham gostado, né, das dicas. O Dalcroze, ele é muito inspirador para muitas coisas. Eu tenho certeza que todo mundo que já usou alguma coisa dele sem saber, ou sem ter pensado que de repente poderia ter a ver com o Dalcroze, e espero que vocês gostem de fazer atividade, não só pelos pontos, mas para que vocês possam desenvolver esse lado criativo aí, ok? Então, vou pausar a gravação, né? Às vezes alguém quer fazer alguma pergunta. Um abraço e até a próxima.